A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson e eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor e estar orando pela sua vida. Hoje, dia 17 de julho de 2025. E irmãos, antes de nós orarmos, antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu gostei, para que esse canal venha alcançar mais e mais pessoas. Amém, irmãos? Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez na sua vida você já se sentiu incapaz de fazer alguma coisa? Alguém pediu para você fazer algo, seja simples ou seja muito complexo, e você se sentiu incapacitado? Você pensou consigo mesmo, ou até mesmo falou, não consigo fazer isso aqui, porque talvez não era a sua área, talvez era algo que você achava muito difícil, ou era algo que você realmente não sabia fazer. Acredito que todo mundo já se deparou com uma situação no qual não conseguia fazer. Você se deparou com um desafio no qual você não conseguiu resolver. Irmãos, eu queria falar com vocês da história de um personagem na Bíblia chamado Neemias. Que Neemias, ele morava em Suzã. Ele morava fora de Israel. Ele vivia num tempo que o povo de Israel, irmãos, era escravo. E Neemias, irmãos, ele vivia em Suzã. Ele não vivia em Jerusalém. E a palavra, irmãos, do Senhor vai nos dizer que Neemias, ele era copeiro do rei. E o que é um copeiro? O copeiro, irmãos, ele tinha o papel de servir bebida ao rei. Esse era o papel de Neemias, irmãos, era de servir bebida ao rei. E também de provar a bebida. Sempre antes de entregar a bebida ao rei, ele provava a bebida para ver se a bebida ela não estava envenenada. Porque naquela época acontecia, irmãos, muito disso. Pessoas tentar envenenar o rei através de veneno. E colocava, irmãos, veneno na comida, na bebida, para tentar matar o rei. Então, Neemias, ele era o copeiro do rei. Antes dele servir a bebida ao rei, ele tomava para ver se não tinha veneno. Se tivesse veneno, ele morria, claro. Mas se não tivesse veneno, o rei ele poderia tomar. E Neemias, ele era o copeiro do rei. E teve uma vez, irmãos, que chegou uma notícia para Neemias de que a cidade de Jerusalém ela estava destruída. Os muros estavam derrubados. As portas, eles haviam queimado. O exército veio e queimou as portas de Jerusalém. Derrubou os muros daquela cidade. E Neemias, irmãos, ele ficou extremamente triste, profundamente angustiado. E a palavra, irmãos, do Senhor vai nos dizer que Neemias, ele orou e jejuou, porque ele queria ter uma resposta de Deus. Ele queria fazer alguma coisa por Jerusalém. Então, irmãos, teve um dia que Neemias, ele chegou até o rei, e o rei, percebendo que ele estava triste, ele perguntou a Neemias, por que você está triste? E Neemias, ele falou que ele estava triste porque a cidade dele havia sido destruída, os muros derrubados, os portões foram arrancados, colocaram fogo nos portões. E o rei perguntou a Neemias, o que você quer que eu faça a você? E Neemias, irmãos, ele pediu ao rei, para que o rei permitisse com que ele fosse a Jerusalém para reconstruir os muros daquela cidade. A palavra do Senhor, irmãos, lá em Neemias, capítulo 2, versículo 4, vai dizer o seguinte, e o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei e se eu, seu servo, puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Então, irmãos, a gente vai ver que Neemias, ele pediu ao rei para que liberasse ele, para que desse permissão a ele e até a cidade de Jerusalém, para poder reconstruir os muros da cidade. Mas, irmãos, é aqui que eu queria chegar, e é aqui que eu acho interessante, porque, como eu disse, Neemias, irmãos, ele era o copeiro do rei. Ou seja, ele servia no palácio, ele não tinha experiência com construção, ele não era engenheiro, ele não era mestre de obras, ele não era pedreiro e muito menos servente.
Neemias, irmãos, ele era copeiro, ele não sabia mexer com construção. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Neemias, ele foi até Jerusalém, mesmo ele não sabendo de construção, mesmo ele não sendo arquiteto, mesmo ele não tendo experiência com obra. Mesmo assim, Deus abençoou ele para que ele fosse a Jerusalém reconstruir os muros. E aqui, irmãos, que eu queria chegar com vocês nesta manhã. Muitas das vezes a gente acha que nós não conseguimos fazer algo. Muitas das vezes nós olhamos para uma situação difícil, complicada, e a gente fala com as pessoas, ou até mesmo a gente fala com nós mesmos. Nós falamos consigo mesmo. Eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso porque eu não tenho experiência, eu não tenho capacidade. Mas Neemias, irmãos, ele não tinha experiência com construção. Mas mesmo assim, ele foi até Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. A palavra do Senhor, irmão, vai nos dizer que Neemias, ele conseguiu reconstruir os muros da cidade. Neemias, irmãos, ele conseguiu reconstruir os muros da cidade com 52 dias. Irmãos, isso é um tempo muito rápido para uma cidade reconstruir os muros, colocar as portas. Isso é algo, irmãos, assim, é um tempo recorde. Neemias, irmãos, ele reconstruiu os muros da cidade mais rápido do que as obras da prefeitura. É verdade. Às vezes a prefeitura vai construir alguma coisa, demora 2, 3 anos para construir. Às vezes eles nem terminam, começa a construir, nem termina. Mas Neemias, ele conseguiu, irmãos, construir os muros de Jerusalém em 52 dias. Irmãos, quando a gente se propõe a fazer algo, Deus, ele nos capacita. Talvez você tenha um chamado aí. Eu não sei qual chamado você tem. Às vezes Deus usou um profeta para falar com você que você seria pregador, que você seria missionário, que você, irmãos, ia fazer a obra. Ou talvez Deus te deu um cargo, Deus usou um profeta para falar com você que ia te dar um cargo na política. Não sei, que você ia ser um vereador, um deputado, que você ia alcançar lugares altos. Você não acredita nisso. Você olha, irmãos, para você e você se sente incapaz. Incapaz de fazer aquilo que Deus mesmo te chamou para fazer. Mas, irmãos, quando a gente se propõe a fazer algo, Deus, especialmente quando a gente faz algo para Deus, irmãos. Quando Deus, irmãos, viu que Neemias queria reconstruir os muros da cidade, Deus, ele abençoou Neemias. Irmãos, e mesmo Neemias não sabendo mexer com construção, Deus levantou Neemias e capacitou Neemias para construir os muros da cidade. E é isso que Deus, ele quer fazer com você, irmãos, nessa manhã. Deus, ele está te dando capacidade para você fazer aquilo que ele mesmo chamou você para fazer. Ou até aquilo que você quer fazer para Deus, mas você fala, eu não consigo. Talvez você quer fazer algo para Deus, mas você fala, poxa, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo pregar. Eu não consigo ser um missionário. Eu não sei falar. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer aquilo. Mas hoje, irmãos, Deus, ele está te levantando. Deus, ele está te capacitando. Porque, irmãos, quem dá a capacidade é Deus. Você pode não ter mestrado. Você pode não ter doutorado. Você pode não ter faculdade. Ou você pode até mesmo não ter estudo, irmãos, mas se Deus, ele te levantar, ele vai te sustentar. Se Deus, ele te chamou, irmãos, é porque ele vai fazer acontecer. Assim como Pedro, irmãos. Pedro era discípulo de Jesus. Ele não sabia ler, não sabia escrever, mas Deus levantou Pedro como coluna da igreja. A palavra do Senhor, irmão, vai nos dizer, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, o Senhor Jesus vai dizer a Pedro, irmãos, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, ele levantou Pedro. Foi o próprio Jesus que levantou Pedro. Pedro não sabia ler, não sabia escrever, mas Deus o capacitou. E hoje, irmãos, a história de Pedro é contada nas igrejas. Hoje nós conhecemos Pedro pelo aquilo que Deus fez na vida dele. Irmãos, Deus está aqui para fazer na sua vida. Deus, ele te levantou, irmãos. E se ele te levantou, por mais que você não tenha capacidade, Deus, ele vai te dar a capacidade. Porque, irmãos, a capacidade, ela não vem de nós. A capacidade, ela vem de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar nessa manhã? Você que pode, ore comigo. Você que não pode, fique em espírito de oração. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, é que neste momento, Senhor, entrega a vida deste ouvinte, desse irmão que está conosco, nessa oração da manhã. Eu peço a Deus primeiramente para que o Senhor venha nos lavar
nos limpar. Deus, que o Senhor venha fazer a transformação em nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Nos ajude a ser melhor, Deus. Todos os dias nós estamos aqui buscando melhorar. Todos os dias esse irmão está aqui orando conosco, ó Pai, para poder crescer, para poder evoluir. Ele não está aqui à toa, Deus. Esse irmão, ele não escuta essas orações à toa. Ele está aqui, ó Deus, porque ele quer crescer, ele quer evoluir. Ele quer se nos abandonar, talvez, nessa vida que ele está tendo. E Deus ajuda esse irmão. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nossas fraquezas. Esse irmão, ó Deus, que está firme na presença do Senhor, que o Senhor venha ajudá-lo, para que ele venha continuar firme. Aquele que está caído, ó Deus, que o Senhor venha levantá-lo, para que ele venha ficar de pé. Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. E eu te peço aqui neste momento, Senhor, para que o Senhor venha nos ajudar a não aceitar nenhuma mentira do inimigo. O inimigo, ó Deus, tenta plantar na nossa mente que nós não vamos conseguir fazer aquilo que o Senhor mesmo nos chamou para fazer. Deus, esse irmão que tem um chamado, essa pessoa, Deus, que tem uma promessa divina, e ela se sente incapaz, ela se sente indigna, essa pessoa ela se sente fraca, incapaz de fazer aquilo que o Senhor chamou ela para fazer. Mas nós sabemos, ó Deus, que quem capacita é o Senhor, quem levanta é o Senhor, quem dá capacidade é o Senhor. Assim como o Senhor deu, ó Pai, capacidade para Pedro. Assim, ó Deus, como o Senhor deu capacidade para Neemias reconstruir os muros de Jerusalém. Mesmo Neemias, ó Pai, não sabendo de construção. Mesmo Neemias, ó Pai, sendo só um copeiro. Mas o Senhor, ó Deus, o capacitou. Então, ó Pai, nos capacita. Por mais, ó Deus, que aos nossos olhos, aos olhos naturais, seja impossível de nós cumprirmos a promessa que o Senhor fez a nós. Mas nós sabemos, ó Deus, que é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que vai na nossa frente. Aleluia. Eu te peço aqui neste momento, ó Deus, para que o Senhor venha blindar a nossa mente, porque os inimigos, ó Pai, vão vir. O inimigo da nossa alma, ele vai vir para tentar nos derrubar, para tentar falar, ó Deus, que nós não conseguimos, para tentar falar que nós não vamos vencer, para tentar falar que nós não vamos chegar até o final. Mas eu te peço, Senhor, neste momento, para que o Senhor venha blindar a nossa mente, para que nós não venhamos aceitar as mentiras do inimigo, para que nós não venhamos aceitar a mentira do inimigo, Senhor. Não nos deixe. Não nos deixe, ó Deus, desfalecer, mas que nós venhamos continuar firmes na Tua promessa. Que nós venhamos, ó Pai, agarrar na promessa que o Senhor fez a nós. E que nós venhamos, ó Deus, cumprir e fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Fortalece, ó Deus, este ouvinte, fortalece esse irmão, para que nós venhamos continuar firmes na Tua presença e poder cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço. Crendo no milagre, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã, que Deus ele venha te dar um dia abençoado. Eu estarei de volta às 7 horas da manhã, com mais um vídeo aqui no canal, para estar orando, entregando uma mensagem do Senhor para a sua vida. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.